o Luiz Roberto Castelo Branco. Luiz, você está pronto, Luiz? Pronto. Ô, Luiz, tudo bem, não é, Luiz? É médico pela Faculdade Souza Marques, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Imunologia Clínica pela Universidade de Londres, chefe de laboratório de Imunologia Clínica do Instituto Oswaldo Cruz, membro do Mucosal Vaccine for Poverty-Related Disease da Comunidade Econômica Europeia, membro da Câmara Técnica Imunobiológica do Ministério da Saúde, membro do Comitê de Vacinas BCG da Organização Mundial de Saúde, coordenador de vacinas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose e diretor científico da Ataulfo de Paiva. Você tem a palavra, Luiz. Ok, Akira, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao FOB pela oportunidade. Gostaria de parabenizar os colegas, co-irmãos, e pelas apresentações e pelos trabalhos que eles realizaram. Isso nos orgulha muito. Eu acho que a UFOB tem uma participação essencial na política de saúde nacional e fico muito contente de estar presente. A Fundação Ataulfo de Paiva é uma instituição que está completando esse ano 120 anos e nós temos uma vacina BCG com 90 anos. O interessante da Fundação Ataulfo de Paiva é que essa vacina BCG de 90 anos ela foi criada inicialmente por Calmette Guerin para uso oral. E a Fundação Ataulfo de Paiva foi a única que usou essa vacina para uso oral até 2005. Tá? O que aconteceu? Em 1930, houve um acidente na Alemanha e esse acidente foi imputado à vacina oral e, a partir daí, a Liga das Nações sugeriu que as vacinas fossem dadas por via intradérmica, que já vinha sendo feito pelos países da Dinamarca e Noruega. Então, isso aí aconteceu, só que Arlindo de Assis, que era o cientista responsável na época, disse que não iria fazer e manteve. E nós mantivemos essa vacina oral até 2005, porque ela era uma vacina líquida e tinha um prazo de validade curta, nós retiramos ela do mercado. Mas nunca houve qualquer problema. E essa vacina oral sempre apresentou características muito interessantes que foram vistas no mundo inteiro e foram publicadas, são trabalhos antigos que nós atualizamos alguns, e que mostravam que ela dava uma proteção contra doenças virais. Então, isso aí foi visto, foi publicado e durante muito tempo foi visto dessa maneira. O que aconteceu? Nós também temos a vacina injetável, que é a vacina usada no Programa Nacional de Imunizações, e a Fundação Ataulfo de Paiva, com o início da pandemia de Covid-19, nós nos mantivemos bastante apreensivos em relação ao uso da vacina. Por quê? Porque o BCG Morro Rio de Janeiro ele é considerado a vacina com menos efeitos adversos. Tem um estudo do Maurício Barreto e da Susan Martins, que foi feito no final da década de 90, com centenas de milhares de crianças brasileiras, e que mostrou baixos efeitos adversos, em um estudo sensacional que eles viram a revacinação. E o que acontece? Com isso, colegas do exterior perguntaram, vocês vão fazer a vacinação, vão fazer o estudo com a vacinação? E nós nos colocamos de uma maneira que não, nós iríamos esperar. Por quê? Porque nós tínhamos dados na época que poderia existir, então, uma alteração em termos de uma secreção extensa de citocinas que poderiam dar complicações. Além disso, a população brasileira, em sua maioria, já tinha tomado a primeira vacinação. Então, as pessoas, em geral, são vacinadas. Você fazer uma nova vacina nessas pessoas vacinadas não seria interessante. Então, o que aconteceu? Nesse período, recentemente, o Maurício Barreto e a Susan Martins eles estão revendo os casos que foram imunizados por ele há cerca de 20 anos atrás, para ver a incidência de Covid-19 naqueles indivíduos. Então, isso é muito importante para a gente, para ver, entendeu, se tem a necessidade ou não da revacinação. Por quê? O que acontece? Qual é a ação da BCG na imunidade das pessoas? Tá? Então, quando você olha como um todo, a gente sempre sabia que tinha alguma ação, mas não sabia qual era. Hoje, a gente sabe que o que acontece é que a BCG
ela age através de uma imunidade que era chamada antigamente de imunidade inata, que a gente achava que demorava no máximo 30 dias. Hoje nós sabemos que não, é chamada de imunidade treinada e que o BCG tem a capacidade, quando aplicado, de pegar as células hematopoéticas precursoras, principalmente das células dos monócitos e das células NK, e fazer com que essas células elas tenham um tipo de memória que é chamada de memória epigenética. Então, essas células elas começam a reconhecer padrões moleculares associados a patógenos, principalmente vírus. Então, a partir do uso do BCG, você começa a reconhecer vírus e começa a ter uma resposta, entendeu? Que não é específica. Então, não é uma imunidade, entendeu? Adquirida, e sim uma imunidade inata. Então, quer dizer, quando você começa a ver tudo isso, opa, tem algo estranho aí. Para que nós vamos fazer uma segunda vacinação? Vamos esperar o estudo do pessoal da Bahia, do Maurício Barreto e da Suza Martins. Então, nós seguramos isso e começamos a pensar, opa, vamos voltar então com o quê? Com a BCG oral. Por quê? Porque o BCG oral, a gente sabe que, através dos mesmos estudos, essa imunidade treinada, tá? Ela é diferente da imunidade sistêmica e da mucosa. E como o vírus ele tem uma entrada pela mucosa, a árvore respiratória superior, então nós poderíamos fazer isso sem ter o comprometimento da outra. Então, essa é a nossa ideia. Nós queremos fazer o estudo com o BCG, sim, mas com a vacina oral. A vacina oral saiu em 2005 do mercado, só que nós temos agora, pronto, o BCG liofilizado, que nós teríamos que comparar com a vacina oral nas pessoas para ver se existe essa resposta imunológica que protegeria. Isso aí é muito interessante porque a maioria das vacinas que estão sendo feitas nesse momento, elas são vacinas parenterais. Sendo vacinas parenterais, esses indivíduos vão continuar em suas mucosas a terem um vírus. Então, quer dizer, um BCG ele pode agir como um coadjuvante daquela vacina, diminuindo isso. Então, existem diversas perspectivas interessantes para um BCG mucoso, tá? Que seria o BCG oral. A outra coisa interessante do BCG oral é que um dos grandes dilemas que eu tenho em relação ao BCG é o seguinte: qual é a principal ação do BCG? A principal ação do BCG é bloquear as infecções virais. Se ele bloqueia a infecção viral, duas das vacinas que estão aqui na mesa podem ter a resposta imunológica diminuída. Por quê? Porque essas vacinas têm vetores virais, tá? Que seria a vacina de Biomanguinhos e a vacina do Tecpar. Então, quer dizer, nós temos que ser muito, entendeu? Entender bastante isso, entendemos bastante do BCG para ver. Quando a gente faz a imunidade mucosa, esse problema já não deve existir, mas nós temos que ver isso. Por quê? Porque a resposta imunológica vai ser basicamente de mucosa e essas vacinas não são mucosas. E até agora não existe nenhuma vacina com um vetor viral sendo utilizada por via mucosa. Então, quer dizer, isso aí é muito interessante, a nossa ideia é essa, tá? E também temos a ideia de fazer com um grupo do INCT em tuberculose, isso aí já está sendo programado, fazer uma vacina BCG oral, BCG Morro Rio de Janeiro, mas não para o Covid-19, mas sim para coronavírus. Tá? Por quê? Nós achamos que, se você começa a olhar e ver a história do coronavírus, você vê que começou com o quê? Com SARS, 2002, 2012, MERS, e 2019 agora, novamente, o SARS-CoV-2. Então, está havendo uma sequência de presença de coronavírus, e anteriormente já tinham 4 coronavírus, que seriam alfa, beta 2, e alfa 2 e beta 2, que causam resfriado, estão aí circulando há muito tempo, podem até ter causado pandemias no passado. Então, esse coronavírus, talvez até, ele continue por um longo prazo. Então, isso entendeu? É bem interessante, então, fazer uma vacina, mas não específica para Covid-19, mas sim para Covid. Tá? Então, esse é o interesse da Fundação Ataulfo de Paiva, que eu queria falar com vocês, e contar, quer dizer, que a gente ainda não tinha falado, que nós temos essa vacina e vamos adiante nesse sentido, baseado mais na vacina oral. Muito obrigado aí pelo tempo, tentei fazer o mais rápido possível, como você me pediu. Obrigado, Luiz.
Luiz Carlos. Então, vamos abrir para a sessão de perguntas, né? Para os palestrantes. Os palestrantes que quiserem fazer perguntas para outro, por favor, vocês, para este momento, para isso. Está aberto para perguntas. Hein? Alguém quer fazer pergunta? Levanta o braço assim, ó. Ninguém quer? Eu queria fazer para você, Akira. É possível? Então. Akira, Claro. nós estamos vivendo um momento extremamente interessante. Nós nos conhecemos há muito tempo e nós já vimos diversas vacinas que foram testadas e demoraram de 10 a 30 anos para tentar chegar ao mercado, e a grande maioria delas, elas não chegaram ao mercado. Eu gostaria que você comentasse esse momento atual, que é um momento tão estranho para a gente, tão estranho. Eu queria o seu comentário. O que você... Afinal de contas, quem não conhece o Akira é uma das maiores autoridades mundiais em vacina, é um cara que eu tenho o maior carinho, uma pessoa extraordinária e tem um conhecimento absurdo. Então, eu queria a opinião do Papa da vacina nacional. O fato é que todos vocês estão vendo, o Brasil tem capacidade científica para desenvolver ou pensar e tem criatividade, né, para desenvolver um protótipo de vacinas, coisa assim, certo? Mas o fato é que nós competimos com laboratórios de fora que eles têm bilhões de dólares, eles têm bilhões de dólares, e nós temos aqui alguns milhões, ou dizendo, quando chega a 1 milhão, não é? Então a competitividade é muito difícil. Eles têm uma velocidade fantástica no desenvolvimento e nós temos uma velocidade de carroça, e eles de Fórmula 1. Então, essa é a diferença. Agora, nós, aqui no Brasil, temos gente que tem conhecimento científico, capaz de formular, né, novos projetos, novas ideias e propor, né, novos projetos. Né. O Dimas falou, o BCG é recombinante, né, que está sendo desenvolvido aí. Você está falando aí do BCG uso oral. Né. Então, falando nisso, uma pergunta que eu quero fazer. Né? O BCG oral vai ter problemas de termostabilidade. Vai ter problemas de concentração também. Quer dizer, para você acertar esse tipo de coisa. E também vai limitar a idade. Né? Né? Quer dizer, essa é uma pergunta. Segunda pergunta que eu queria fazer. Conhecendo a imunização do BCG aqui, é a vacina que tem maior cobertura vacinal no Brasil, tá certo? É a vacina, ainda que ultimamente, neste ano passado e para cá, está diminuindo também, tá? Mas é a vacina. Você acha que essa vacinação do BCG tem influenciado também na infecção, protegendo as crianças na infecção do Covid? Dá para ter alguma ideia sobre isso ou não? Então, sobre essas duas questões que queria fazer. E parabéns para a Taúfo de Paiva, que está voltando a produzir a vacina do BCG. Obrigado, intradérmica, né? Bem, Akira, primeira pergunta. Em relação à estabilidade, nós estamos com uma vacina nova, essa é liofilizada, entendeu? Então, ela tem estabilidade, tá? Então, ela é bem mais tranquila. Claro que nós vamos ter que fazer a vacina líquida para ser o comparativo com a vacina liofilizada. Tá? Então, quer dizer, nós estamos tranquilos em relação a isso, a cadeia fria e etc., tranquilo, porque a outra tinha uma viabilidade só de 45 dias. Tá? Então, havia uma queda violenta da viabilidade. Em relação à mesma pergunta que você falou, em relação aos idosos, a vacina é extremamente tranquila para idosos, a vacina BCG. Por quê? Porque quando você trata um indivíduo com câncer superficial... líquida, né?
Idosos, Não, mas líquido. não, pode ser a líquida, mas aí teremos que fazer, tem 45 dias só de validade, ou então a liofilizada. Claro que ela vai ter que ser, a liofilizada, ela vai ser diluída de uma forma especial, tá? E ela vai ser ingerida. Tem até algumas coisas interessantes que têm que ser feitas para que a gente tenha uma resposta imunológica de mucosa no anel de Waldeyer, tá? Então, o que acontece é o seguinte, em relação aos idosos, existe o uso do BCG para o câncer de bexiga. O BCG para o câncer de bexiga é um BCG que é aplicado em indivíduos que tiveram o câncer ressecado e cauterizado cerca de algumas semanas antes. Eles ainda podem ter uma lesão lá. Você vai injetar 800 vezes a dose da vacina intradérmica, 800 vezes, tá? Diluída, e vai botar na bexiga desse indivíduo, vai clampear, tá? E esse indivíduo vai ficar com 1 hora aquele BCG ali dentro, tá? Então, você vê quais as complicações. Quantos casos de BCG-anemia? Quantos casos de septicemia? Nenhum. Nenhum, Akira. Então, isso aí nos dá a garantia que essa vacina é uma vacina como era a outra, entendeu? Que era a oral líquida, é uma vacina sem problema. Quando você olha, o nosso BCG é o que tem menos efeitos adversos. Inclusive, é o único que pode ser dado em crianças nascidas de mães HIV positivas. Então, isso é fundamental para a gente, tá? Você fez a segunda pergunta agora, eu já falei tanto que eu me esqueci. Não, crianças. Em relação à proteção. Eu acredito que existe sim a proteção, só que nós temos uma população vacinada que é muito heterogênea, Kira. O que aconteceu? O BCG foi usado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como oral até 1973. De 73 a 77, nós tivemos o BCG líquido injetável. E a partir de 77, o Brasil inteiro começou a ter o BCG intradérmico. Então, quer dizer, nós temos uma grande dificuldade de acessar esses dados, tá? Os dados que eu estou tentando acessar nesse momento são dados interessantes que nós, embora eu não sei se eu vou conseguir, eu entrei em contato com a Sociedade Brasileira de Urologia, porque eu tive relatos de algumas pessoas que foram tratadas para o câncer de bexiga, que é uma vacina que não seria um imunoterápico, mas seria um imunoterápico a nível de mucosa, e que esses indivíduos tiraram de letra a Covid-19. Então, eu preciso saber se isso é ou não é um número maior de dados, quer dizer, então dependemos de hospitais que fazem acompanhamento desses pacientes com câncer, tá? E que tenham esses dados sobre Covid-19, incidência de Covid-19. Então, precisa disso. É difícil, mas são coisas também que já estão sendo relatadas em outros países. Então, quer dizer, eu acredito que sim, o BCG tenha diminuído, se a gente olhar principalmente quando a gente compara com os países europeus que não tiveram uso de BCG, compara com a gente e tudo, você vê que há uma grande diferença. Tá? Então,